Olá, pessoal. Aqui é nosso segundo vídeo da disciplina de História Antiga 2, certo? Espero que vocês já tenham assistido o primeiro, que a gente já tenha, então, se conhecido, né? Esse segundo vídeo, a ideia é a gente debater um pouco sobre os textos do módulo 2, que são textos que eu selecionei que falam sobre os estudos de História Antiga no Brasil hoje. Dos elementos desses textos é a gente trabalhar o conceito de antiguidade, tentar o que a gente chama de desconstruir essa noção, né? Primeiro, eu queria esclarecer que esse vídeo, ele não é um resumo dos textos. Eu não estou aqui mastigando o conteúdo para que vocês não precisem ler os textos. Isso aqui são algumas problematizações que eu vou apresentar sobre os temas que os textos trabalham. Eu não quero que vocês deixem de ler por causa desse vídeo, certo? Isto aqui não é uma aula. Só umas questões para a gente refletir, certo? Primeiro, um dos primeiros elementos quando a gente trabalha história antiga é a pertinência, né, do assunto. A senhora que trabalha na minha casa, me vendo preparar, você está falando sobre Grécia e Roma, mas esse povo morreu, esse povo não serve de nada, esse povo já não existe há quanto tempo? Para que está estudando uma besteira dessa? Isso é um conhecimento sem importância nenhuma. Pois é, essa normalmente é o que a maioria das pessoas fala, que se você for estudar o Egito, em Antiga 1, a Mesopotâmia, no caso de gregos e romanos, a Idade Média, aí muitas pessoas vão dizer assim, inclusive os alunos na sala de aula, né? História não serve para nada. História antiga, então, é um conhecimento inútil. Para que é que eu quero saber da vida das pessoas que já morreram há muito tempo? Pois é. A grande questão não é que os gregos ou romanos foram importantes. Os gregos e romanos não foram importantes. Nós somos importantes, certo? Agora, na sociedade que a gente vive hoje, na sociedade contemporânea, os gregos e romanos estão sempre aparecendo. Por quê? Porque existe o que a gente chama desse processo de apropriação cultural. Ou seja, nós, ao longo da história, não é só hoje, no mundo contemporâneo, a gente se apropria dessas sociedades para os nossos interesses hoje. Quem nunca foi num motel que chama Pirâmide? Cleópatra? Quem nunca foi num restaurante que tem o tema Roma Antiga? Entendeu? As pessoas fazem, eu quero comer o sanduíche imperador, né? Lanchonete, rei não sei das quantas. Por quê? Porque a gente ainda hoje se apropria, não só para nomear o motel, o restaurante, o barzinho, o nome do sanduíche, né? A gente se apropria de elementos das sociedades antigas para os nossos interesses hoje. No caso dos gregos e romanos, principalmente as eleições. Porque a democracia é importante, porque todo mundo tem que votar, porque seu voto é necessário, porque você está construindo a cidadania. Pois é, esses conceitos, eles são reapropriações, eles são formas da gente usar e abusar das sociedades antigas para os nossos interesses atuais. Sempre que se fala em democracia, você está remetendo exatamente à Grécia antiga, democrática, as eleições que são importantes nas sociedades antigas e hoje é um legado, é uma herança que a gente ainda, né, vive. Então, o primeiro conceito que a gente tem que afirmar é essa ideia de que o passado, não importa se é só Grécia e Roma, o passado está sempre sendo reapropriado pelo presente. E a gente estuda esse passado, não é mais hoje a ideia da origem, para entender como nós chegamos aqui. Porque a história não é linear. O que aconteceu no mundo antigo tem consequências hoje, como se houvesse, assim, né, um fio condutor na história. A gente abandonou essa ideia. Mas, mesmo que a gente não esteja em busca das origens da sociedade contemporânea, mas a gente está tentando entender que elementos compõem a nossa sociedade. Um desses elementos são esses usos e abusos que a gente faz do passado para afirmar interesses que a gente tem na sociedade atual. O próprio termo clássico, por exemplo, sociedade antiga clássica, antiguidade clássica. A gente tem dois problemas aí. Por que clássica? Por que Grécia e Roma são clássicos? Porque nós inventamos assim, que a sociedade grega e romana, elas são um modelo, e isso teve um momento na história onde isso existiu, né?
Se a gente for tentar, digamos assim, historicamente, tentar analisar esse processo, na própria sociedade grega e depois romana, eles se achavam os modelos, eles não usavam o termo nem antigo nem clássico ainda não tinha sido inventado. Mas eles se achavam os modelos, enquanto que todos os povos ao redor eram os bárbaros, porque eles eram a civilização importante daquela época. Eles mesmos criaram essa ideia de que eles eram superiores, de que eles deviam servir de modelo para as outras sociedades. Por que é que eles fizeram isso? Porque eles queriam dominar os povos ao redor. Sociedades grega e romana são sociedades imperialistas, conquistadoras, e eles achavam que estavam levando o conhecimento, porque as sociedades ao redor normalmente eram tribos. Grécia e Roma não, eram sociedades urbanas, com templos, cidades, praças, teatros, né, que era o Coliseu, os liceus, que eram as nossas universidades hoje. Então, sociedades que se consideravam avançadas, ao redor sociedades tribais, que os gregos e romanos chamavam de bárbaros. Isso já criou esse mito de que gregos e romanos eram superiores. Ao longo da Idade Média, surgiu o termo antigo. Lá na Idade Média, os intelectuais começaram a pensar nós, os modernos, eles, os antigos. Começaram a usar esse termo para diferenciar a sociedade medieval, atual, moderna, daquela sociedade grega e romana, que seria a sociedade antiga. Esse termo começou a ser utilizado cada vez mais. Quando chega na sociedade renascentista, a partir do século XIV, os artistas intelectuais do Renascimento, eles buscaram inspiração nas obras dos gregos e romanos, as obras filosóficas, as estátuas, as obras de arte, a escrita grega e romana. E esses renascentistas, a partir do século XIV, eles queriam combater os valores da Idade Média, que eram valores medievais. Então, eles começaram a continuar usando esses termos antigo, que criaram essa ideia do clássico. Os antigos, gregos e romanos, nós os modernos, eles antigos são clássicos, nós vamos nos inspirar nessa sociedade clássica. E aí os renascentistas, eles elevaram, né, a sociedade grega, especialmente a sociedade grega e romana, especialmente a sociedade grega, como o modelo. Inclusive, se fala muito na Grécia como o berço do Ocidente, porque a Grécia teria sido a sociedade que inventou a democracia, inventou a filosofia, inventou a ciência, inventou a política. Todos os outros povos copiaram. Na Idade Média houve uma interrupção, né? Todas essas práticas deixaram de existir, ou pelo menos não eram mais um modelo. E a partir do Renascimento, então os renascentistas, eles reivindicaram com força total, né, esse legado, essa herança. E ainda hoje, sempre você vai escutar falar isso. Nós, herdeiros dos gregos, democráticos, dos romanos. No direito, por exemplo, boa parte do direito tem como fundamento o direito romano. Porque o direito romano instaurou a ideia de família, de sociedade civil, de Estado, de propriedade privada. E nós hoje do direito estamos ainda, né, nos baseando no direito romano. Então, vocês vão ouvir sempre, não só nome de restaurante, sanduíche, motel, música, né? Vocês vão escutar muito essa ideia de herança, de legado, mas que, na verdade, esconde esse processo de apropriação cultural. E essa ideia de clássico, que coloca a sociedade grega e a romana como modelo, como um patamar elevado, né? Vão ouvir muito essa ideia de berço da humanidade, de que a Grécia instaurou o Ocidente, né? A cultura ocidental. Vão ouvir sempre esse termo antigo, ou termo antiguidade, como se eles fossem velhos, né? E esse termo antigo, antiguidade, não só quer dizer velho, mas são melhores. A antiguidade clássica. E nós, como se nós fôssemos menores. Quase sempre na história, agora mesmo quando eu cheguei aqui para gravar, o motorista do Uber estava falando isso, né? Quase sempre na história, antes era bom, hoje é horrível. Porque o mundo está muito corrupto hoje, ele me dizia, né? Porque hoje, se a gente vivesse como antigamente, pois é. Essa é a ideia que a gente quer criticar aqui, a ideia de que antigamente era melhor. Não existe antigamente.
A gente escolhe certas partes, certos períodos da história, certas civilizações, chama de antiga, inventa que eles são clássicos e diz que eles eram melhores. Ao longo da disciplina, a gente vai estudar as repressões, as existências, as tensões dessa sociedade grega e da sociedade romana e tentar entender melhor que, na verdade, não interessa o estudo desses povos em si, interessa como essas civilizações repercutem no mundo atual, como elas ainda estão vivas, não porque elas são importantes, estão vivas porque nós escolhemos essas sociedades para, digamos assim, virtualizar o tempo inteiro, atualizar. Por que a gente não tem motel chavante? Por que a gente não tem um sanduíche cacique, não sei de quê? Né? Normalmente são coisas mais ligadas à Europa, Estados Unidos ou até à antiguidade. Quando a gente tem algumas coisas mais indígenas, não é aquela ideia de glamour, né? Porque a gente não, por exemplo, dá valor às nossas tradições hoje aqui do Brasil. A gente não conhece muito o que aconteceu com a história do Brasil, por exemplo, antes de Cabral, os chamados povos pré-colombianos, né, os povos americanos, e a gente, portanto, não sabe quase nada nas sociedades indígenas. Os índios que a gente conhece hoje, a gente não considera pessoas politicamente participantes, atuantes, inclusive porque se nós fôssemos considerar, por exemplo, os nossos povos indígenas hoje, o que é que a gente tinha que fazer? Devolver suas terras, né? Que é exatamente o contrário do que a gente faz. Então, a gente elege certas civilizações como Grécia e Roma, a gente esquece, por exemplo, se a gente quer falar em legado ou em herança ou em tradição, eu não gosto desses termos, parece que nós somos devedores, quando, na verdade, a gente está sempre construindo a história, o tempo inteiro no presente, mas se a gente fosse importante pensar nossas tradições, a gente buscar as nossas raízes, que são indígenas, por exemplo, e não gregos e romanos. Mas, na forma como a gente vive hoje, as sociedades gregas e romanas, elas estão bastante presentes, especialmente na política, no próprio teatro, a forma como a gente trabalha os personagens, os atores. Quando a gente está assistindo as nossas novelas, a gente vai depois discutir aqui também só sobre o teatro, na nossa disciplina. E a gente vai ver como as novelas ainda hoje, né, são influenciadas também por os escritos antigos. Eu tenho uma amiga minha que diz, inclusive, que depois da Ilíada e Odisseia de Homero, tudo é plágio, porque Homero, o primeiro grande texto escrito da Grécia Antiga, né, os poemas da Ilíada e Odisseia, lá está tudo que a gente vê hoje, o bandido, o vilão, a mocinha raptada, e aí a mãe prende, esconde a correnta, vem o herói, solta, aí você sabe que o herói sempre é mulherengo, né? Aí tá com várias outras namoradas, tem filho com um monte de gente. Tem aquelas novelas, né, que você descobre que você é meu irmão, eu tive um filho com você. Na verdade, você é filho do meu pai. Mais ou menos isso que Homero, por exemplo, inaugura, né, com a narrativa da Ilíada e da Odisseia. Elas repercutem hoje nas novelas, no cinema, no nosso cotidiano como um todo. O que a gente viveu em Grécia e Roma tem elementos que são apropriados hoje e que a gente tem que estar sempre atentos para essas formas de uso, na verdade, de abuso da cultura que a gente chama de antiga, certo? Para concluir, uma coisa que a gente também vai discutir nessa disciplina, ao longo dessa cadeira, e eu selecionei uns textos no segundo módulo sobre isso, é como trabalhar isso em sala de aula. Porque vocês vão ver que os livros didáticos, normalmente, eles dividem por civilização, o que é péssimo. Vamos estudar os egípcios, depois vamos estudar os persas, vamos estudar a Mesopotâmia, vamos estudar os gregos, vamos estudar os romanos. É péssimo. A gente não faz assim na universidade. Quando você vai estudar a Grécia e Roma, por exemplo, aí são as divisões políticas. A Grécia arcaica, a Grécia, no caso, homérica, depois a Grécia arcaica, depois a Grécia clássica, e assim você faz também com Roma. Os livros, infelizmente, eles são muito viciados esses estudos por civilização, esses estudos por divisão política e esses estudos cronológicos, de ano, de século a século. A ideia é a gente fazer sempre uma história mais temática, como a gente vai trabalhar aqui na disciplina. Escravidão, cidadania, papel das mulheres, a própria questão da sexualidade, nós vamos falar sobre ela.
As guerras, que é o militarismo, o teatro. Então, você, como professor de história, como historiador na sala de aula, o ideal é que você pense temas que são atuais, temas que repercutem ainda hoje, porque não adianta eu estudar aquela civilização com os meus alunos, como a gente já falou aqui, que já morreram, né? Povos mortos, cemitérios. Não, estudar esses elementos, exclusão, que eles ainda são vivos hoje. E os livros didáticos, eles são distribuídos normalmente muito assim, né? Por capítulos bem estanques, não dialogam com o outro, né? Não, terminei o Egito, morreu, acabou, agora eu vou para a Grécia, né? Não, a ideia é que a gente pense exatamente o que eu estava discutindo aqui, o que é antiguidade, o que é clássico, como é que a gente tem essas sociedades ainda hoje. Trabalhar com os alunos a partir da realidade deles, exatamente pegar essas músicas que eles estão ouvindo, o que é que eles estão assistindo, o que é que eles gostam, e a partir disso a gente tentar problematizar questões atuais, mas buscando esses elementos nas formas democráticas da Grécia Antiga ou de Roma, na forma da escravidão deles, a forma como eles tratavam as mulheres, por exemplo, os chamados povos bárbaros ou estrangeiros. Então, entender que se não existe uma origem na história, um somatório da antiguidade ao dia de hoje, mas as experiências passadas podem nos auxiliar a compreender o presente, e as experiências passadas existem ainda hoje. Tem um conceito na história que chama temporalidade, que é diferente de cronologia. Cronologia são as datações, né? Da queda do Império Romano, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, você tem Idade Média. Não. Isso é a cronologia. A gente hoje tenta trabalhar com a ideia, por exemplo, de temporalidade. O que é a temporalidade? Temporalidades, no plural. É compreender que existem elementos de temporalidades passadas que ainda estão vivos hoje. Se você for trabalhar a História Antiga 1, por exemplo, você vai encontrar muitos costumes tribais que estão presentes na sociedade hoje. As próprias gangues, os grupos punk, funk, tem grupo hoje para tudo, tem um autor que chama Michel Maffezoli, ele tem um livro que chama o Tribalismo, que ele fala isso, né? As sociedades tribais, elas têm muitos elementos que estão presentes hoje, porque a nossa sociedade hoje está muito dividida em tribos. Quem usa o cabelo em cima do rosto, que são os emos. Quem se veste de verde. Quem coloca o cabelo pintado para cima. Aí as pessoas fazem aqueles nichos. Roqueiros. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu adoro rock. Amo. Fim de semana você vai me encontrar pulando. Mas, se você gosta de rock, não impede que você goste de samba, não impede que você use. Você não usa só preto, você não só pinta o rosto de escuro, você não só pessoa. Certo? Você pode ser roqueiro, eu sou, e você pode gostar de muitas outras coisas, não necessariamente pertencer a uma tribo. Então, hoje, a forma como a gente vive em sociedade está muito ligada a esse tribalismo, por exemplo. O que é esse tribalismo? São temporalidades antigas que elas ainda são vivas hoje. Temporalidades ligadas às sociedades das cavernas e que a gente ainda reproduz hoje. Então, na sala de aula, a ideia é trabalhar com os alunos não reproduzindo aqueles recortes do livro didático, mas tentando entender como é que certas temporalidades antigas, práticas de temporalidades antigas, elas estão vivas hoje. E a grande questão que eu deixo para vocês refletirem, depois pensarem com seus alunos em sala de aula, eu não tenho uma resposta sobre isso, apesar de trabalhar história antiga há muito tempo, e ninguém tem, eu acho, mas é pensar por que estudar história antiga hoje? Queria que vocês pensassem sobre isso. Por que a gente deve ainda hoje estudar história antiga? Ok? Até a próxima.